Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição e hoje vamos falar sobre farmacologia geral, unidade 1, temas 1 e 2. E toda vez que a gente engole um simples comprimido para uma dor de cabeça, a gente está basicamente enviando uma substância química para uma verdadeira zona de guerra microscópica, sabe? Com certeza, essa imagem da zona de guerra é muito precisa. Pois é, porque o ácido do nosso estômago tenta destruir essa molécula, aí o fígado tenta desarmar ela a todo custo e os rins ficam tentando expulsar tudo do sistema. Então, a nossa missão hoje, com quem nos acompanha, é entender como os fármacos sobrevivem a essa jornada brutal. E, mais importante, o que acontece quando essa zona de guerra é compartilhada com o feto em desenvolvimento. Exatamente. O corpo humano é um ambiente implacável, né? Ele foi projetado por milhões de anos de evolução justamente para repelir e eliminar esses invasores químicos. Então, quando a gente introduz um medicamento no corpo, a gente está, essencialmente hackeando essa biologia para forçar uma mudança de comportamento nas nossas próprias células. Aham. É como forçar o sistema a trabalhar a nosso favor, né? Isso. E pode ser com um objetivo profilático, tipo uma vacina, que ensina o sistema imune a lutar, ou um objetivo terapêutico mesmo, como um antibiótico caçando bactérias lá dentro. E às vezes é só paliativo, né? Quando não dá pra curar, mas a gente precisa controlar uma hipertensão ou baixar uma febre. Perfeito. Tem também o uso diagnóstico, com aqueles contrastes de exames, ou o substitutivo, que é o caso clássico da ingestão de insulina para quem o corpo parou de produzir. Tudo isso envolve substâncias externas, fármacos, entrando num sistema fechado. O que me lembra muito uma citação super famosa lá do século XVI do médico Paracelso. Quem está escutando a gente já deve ter ouvido aquela ideia de que, todas as coisas são veneno e nada é sem veneno. É somente a dosagem que estabelece se algo deixa de ser veneno ou não. Ah, sim. Essa é a regra de ouro da farmacologia. Eu gosto de pensar nisso, tipo, como o processo de afinar um violão. Sabe, a nota certa, com aquela tensão milimétrica na corda, cria uma harmonia que salva uma vida. Mas se a gente girar a tarraxa só um tom acima, a corda arrebenta e o som vira um desastre completo. Parece que a linha entre a cura e o dano irreparável é só uma questão de miligramas mesmo. É uma ótima analogia. E se conectarmos isso ao cenário geral, é justamente para tentar manter essa tensão da corda sob o controle que a ciência divide toda essa complexidade em duas grandes áreas, sabe? A farmacocinética e a farmacodinâmica, certo? Exato. A primeira é a farmacocinética, que estuda basicamente o que o corpo faz com o medicamento. A segunda é a farmacodinâmica, que olha para o outro lado da moeda, ou seja, o que o medicamento faz com o corpo. Na farmacocinética, a gente acompanha o fármaco por 4 etapas implacáveis de sobrevivência, que são a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Ok, vamos desvendar isso então para a nossa audiência. Começando pela absorção, que seria a porta de entrada. É a transferência da substância do local onde ela foi administrada até cair de fato na corrente sanguínea. E as nossas células têm postos de controle nas membranas delas. Exatamente, não é qualquer coisa que entra. Pelo que eu entendo, a maioria dos fármacos usa a chamada difusão passiva, né? Tipo, eles simplesmente fluem de onde tem muita concentração do remédio para onde tem pouca, escorregando pela membrana sem gastar energia nenhuma. Isso mesmo. A difusão passiva é o caminho mais fácil, mas outros fármacos precisam de uma difusão facilitada. Eles usam proteínas específicas da membrana como se fossem portões mesmo. O desafio de verdade surge quando a molécula precisa ir contra a maré, sabe? Contra o gradiente de concentração. Ou quando a molécula é gigantesca e não passa no portão de jeito nenhum. Pois é. Nesses casos, o corpo tem que ativar o transporte ativo. E isso consome energia, na forma de ATP, para literalmente bombear o fármaco para dentro da célula. E tem aquele processo que eu acho que parece cena de filme de ficção científica, a endocitose, onde moléculas gigantes, tipo a vitamina B12, são engolidas pela membrana da célula, né? Aham. É como se a célula abraçasse a molécula. É muito louco, a membrana se dobra, abraça a vitamina, empacota tudo numa vesícula e puxa para dentro do citoplasma.
É fascinante imaginar que isso está acontecendo aos milhões dentro da gente agora. E é um trabalho pesado para o corpo. Mas uma vez que o fármaco supera essa primeira barreira da absorção, ele entra na fase de distribuição. Ele pega a carona no sangue para viajar por todo o corpo. Só que o verdadeiro teste de fogo acontece na terceira etapa, que é a metabolização. E aqui o fígado é o protagonista indiscutível. O grande laboratório do corpo. Isso. O fígado tem uma verdadeira linha de desmontagem química chamada sistema citocromo P450, ou só enzimas CIP. O trabalho principal dessas enzimas é pegar fármacos que são lipofílicos, ou seja, que se dissolvem em gordura, e transformá-los em compostos polares, que são solúveis em água. Mas, espera aí, deixa eu me fazer um questionamento aqui. Se o trabalho do fígado, através desse sistema citocromo, é justamente nos proteger, desarmar e eliminar essas substâncias estranhas, o nosso próprio corpo não acaba destruindo o medicamento antes mesmo dele chegar no local onde ele deveria fazer o efeito desejado? É uma excelente pergunta. E a verdade é que sim. Esse é um dos maiores desafios no design de qualquer medicamento hoje em dia. Os cientistas já sabem que o fígado vai agir como um triturador químico. Então as doses que a gente toma na farmácia já são calculadas prevendo essa perda massiva. Ah, entendi. Já tem uma margem de erro calculada. Exatamente. A sacada genial aqui da indústria é a questão da solubilidade. Muitos medicamentos precisam ser fabricados de forma lipossolúvel, solúveis em gordura, para que consigam atravessar as membranas celulares, que são feitas de lipídios, e assim conseguir chegar ao cérebro ou aos tecidos. Faz sentido, a barreira de gordura só deixa passar gordura. Isso, só que depois o fígado precisa realizar reações químicas, que a gente chama de fase 1 e fase 2, para forçar essas moléculas a se tornarem solúveis em água. Se o fígado não fizesse isso, os rins simplesmente não conseguiriam expulsar a droga na urina. Uma molécula solúvel em gordura bateria nos rins e seria reabsorvida de volta para o sangue. Nossa, e aí ela ficaria circulando para sempre, causando uma toxicidade letal. Exatamente. Então, basicamente, o fígado prepara o lixo para que o rim possa jogar fora. O que explica muito bem porque pacientes com disfunção renal estão sempre no fio da navalha da toxicidade, né? O fígado até faz a biotransformação, mas a porta de saída, que é o rim, está travada. Perfeito. E o fígado também não trabalha no mesmo ritmo o tempo todo. Trabalha, algumas substâncias podem acelerar ou frear essa linha de desmontagem química, não é? Podem, com certeza. A gente chama isso na farmacologia de indução e inibição enzimática. Um exemplo clássico que sempre estudamos é a rifampicina, que é muito usada contra a tuberculose. Ela atua meio que como um chicote nas enzimas do fígado, forçando elas a trabalhar muito, muito mais rápido. Caramba! E o que acontece se o paciente tomar outro remédio junto? Aí que está o perigo. Se um paciente estiver tomando inibidores do HIV ao mesmo tempo, por exemplo, esse fígado hiperativo vai triturar o medicamento do HIV muito antes que ele consiga proteger o sistema imune. É uma indução. E no outro extremo, a gente tem a inibição, como o omeprazol, que muita gente toma para o estômago. Nossa, o omeprazol é super comum. Então, se a pessoa tomar omeprazol junto com varfarina, que é um anticoagulante, o fígado não consegue eliminar a varfarina. O resultado, ela se acumula no sangue e o risco de uma hemorragia fatal dispara absurdamente. Que assustador pensar nisso. Mas então a molécula sobreviveu à absorção, pegou a estrada da distribuição no sangue, driblou as enzimas do fígado na metabolização e o rim ainda não jogou fora. Agora ela finalmente está cara a cara com a célula que ela precisa alterar. Exato. É aqui que a gente entra na farmacodinâmica, né? O que o fármaco faz com o corpo. E toda essa conversa entre a molécula e a célula acontece através dos famosos receptores. Receptores são estruturas bem complexas de proteínas que ficam, na maioria das vezes, lá na superfície da célula. Quando a molécula certa se liga a eles, acontece uma mudança de forma na proteína que dispara um sinal em cascata para dentro do citoplasma. E a gente divide os fármacos em categorias baseadas em como eles interagem com essas, digamos, fechaduras celulares. Temos os agonistas,
que ativam o receptor, e os antagonistas, que bloqueiam o receptor. Isso mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. Quando a gente tenta visualizar essa interação, um agonista total seria tipo alguém que entra numa sala e aperta um interruptor de luz com toda a força. A resposta biológica é 100%. A luz acende no máximo. Liga tudo. Mas nem sempre a gente quer a luz no máximo, né? Aí entra o agonista parcial, que funciona como um dimmer, sabe? Aquele regulador de intensidade de luz. Ele acende a luz, mas por mais que você gire o botão, a resposta biológica tem um teto, nunca atinge aquele brilho total. Essa analogia traduz perfeitamente o que chamamos de mudança conformacional da proteína. O agonista total encaixa de um jeito que ativa a cascata intracelular ao máximo. O parcial encaixa de forma um pouco diferente e aí gera só uma ativação moderada constante. Entendi. E para fechar essa família dos agonistas, existe o agonista inverso. Ele não só apaga a luz, como ele trava o interruptor na posição de desligado. Ele estabiliza o receptor na sua forma inativa, reduzindo até mesmo a atividade basal que a célula já teria naturalmente. Nossa, ele força o desligamento mesmo. E do outro lado desse campo de batalha celular, a gente tem os antagonistas, né? Eles não produzem um efeito biológico próprio. Pelo que entendi, o único trabalho deles é ficar no caminho. Basicamente isso, eles são os bloqueadores. Seguindo a lógica das portas, o antagonista competitivo seria tipo alguém que quebra uma chave dentro da fechadura. A porta não abre, a luz não acende e a substância natural do próprio corpo, que seria a chave verdadeira, não consegue entrar para fazer o trabalho dela. Exato. Um ótimo exemplo é a terazosina. Ela bloqueia os receptores lá nos vasos sanguíneos para que a norepinefrina natural do corpo não consiga apertar esses vasos e isso força a pressão arterial a cair. E é uma guerra de números, né? O corpo produziu uma inundação gigantesca da substância natural. Essa maré química pode conseguir, entre aspas, empurrar o fármaco para fora da fechadura. Caramba! Mas a biologia tem um mecanismo muito mais radical, que é o antagonismo irreversível. Nesse cenário, o fármaco cria ligações covalentes com o receptor. Então a chave não apenas quebra na fechadura, ela se funde ao metal. Nossa, vira uma coisa só. Exatamente. O bloqueio é definitivo. E para que a célula volte a responder àquele sinal, o corpo é forçado a destruir aquele receptor antigo e fabricar receptores inteiramente novos, a partir do zero. Isso mostra o nível de poder que a gente está manipulando com um simples comprimido e, mesmo calculando a dose certinha na farmacocinética, desenhando a chave perfeita na farmacodinâmica, o corpo humano insiste em não ser uma máquina de linha de montagem, né? O sistema falha e é quando a gente esbarra nas famosas RANs, as reações adversas a medicamentos. Aquelas respostas prejudiciais que acontecem mesmo usando a dose certinha que o médico recomendou. Sim, e a ciência divide essas reações adversas em duas grandes categorias para facilitar o entendimento. O tipo A são aquelas reações previsíveis. Elas são meio que uma extensão exagerada do próprio mecanismo do remédio. Tipo um efeito colateral esperado. Isso. Elas são comuns, dependem da dose e, felizmente, raramente são letais. Por exemplo, se um remédio que serve para baixar a pressão acaba abaixando demais a pressão, é uma reação tipo A. A solução geralmente é só ajustar, reduzir a miligramagem. O verdadeiro terror da farmacologia mora nas reações tipo B. As imprevisíveis, né? Aquelas que não têm absolutamente nada a ver com a dose. A pessoa pode tomar 1/4 de um comprimido e parar na UTI de um hospital. Exatamente, porque elas dependem de suscetibilidades genéticas ou imunológicas daquele indivíduo específico. Estamos falando de choques anafiláticos e alergias severas que surgem do nada. O que me faz pensar muito na nossa cultura brasileira em relação aos remédios. A automedicação aqui no Brasil é quase um esporte nacional. Qualquer mínimo desconforto, a pessoa vai lá, abre a gaveta e toma 3 pílulas diferentes sem nem pensar. É um perigo gigante. Pois é. Essa ilusão de que se vende na farmácia é 100% seguro acaba jogando a população numa roleta russa diária de reações do tipo B, mascarando problemas muito maiores, sabe? Isso levanta uma questão importantíssima. Porque se o corpo de um adulto maduro, com o fígado ali funcionando plenamente, já é esse campo minado de imprevisibilidades,
O cenário atinge um nível de complexidade e risco astronômico quando a gente introduz a gestação nessa equação. Verdade. Porque aí tem outro ser humano envolvido. Subitamente, não estamos mais tratando um organismo isolado. O metabolismo da mãe agora é o filtro vital para um feto em desenvolvimento. Historicamente, a gente aprendeu essa lição da maneira mais trágica possível com a talidomida, nos anos 60. Nossa, talidomida, foi um desastre. Um medicamento para enjoo que causou más formações em milhares de bebês no mundo todo. Mas o perigo atual não está apenas em drogas complexas ou antigas. Ele está em coisas que a gente considera banais. Exato. Analgésicos e anti-inflamatórios de venda livre. É muito assustador pensar que um comprimido rotineiro para dor nas costas, se ele for tomado no terceiro trimestre de gravidez, pode se tornar uma toxina terrível para o bebê. Sem dúvida. E o mecanismo por trás disso é o bloqueio das prostaglandinas. Mas explica pra gente, o que exatamente essas prostaglandinas fazem que é tão vital nessa reta final da gestação? Bem, as prostaglandinas são mediadores químicos essenciais. O corpo usa elas para várias funções, incluindo preparar o colo do útero para o parto e, de forma bem crítica, manter um vaso sanguíneo fetal aberto chamado canal arterial. Canal arterial, ok. Esse canal permite que o sangue do feto desvie dos pulmões, porque afinal, o feto ainda não está respirando o ar lá dentro da barriga, e vá direto para o resto do corpo. Quando a mãe toma altas doses de anti-inflamatórios nesse terceiro trimestre, ela inibe a produção dessas prostaglandinas. E aí o que acontece? A consequência é que a gestação se prolonga artificialmente, o líquido amniótico pode diminuir drasticamente e o pior de tudo, aquele canal arterial no coração do feto pode fechar antes da hora. Isso gera uma hipertensão pulmonar gravíssima no recém-nascido. Meu Deus, então o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a velha lenda da barreira placentária impenetrável é um mito perigoso. A placenta não é um muro de concreto armado protegendo o bebê de todos os males do mundo, não é? De forma alguma. E aqui, toda aquela nossa conversa lá no começo sobre a farmacocinética se alinha de forma perfeita. Lembra que a gente falou para nossa audiência sobre substâncias lipossolúveis? Que se dissolvem em gordura e atravessam as membranas super facilmente? Esse é o ponto central de tudo. A placenta é super rica em lipídios. Fármacos lipossolúveis não veem a placenta como uma barreira, eles a veem como a porta escancarada. É o caso de drogas recreativas, como a maconha. Que passa direto, né? Direto. O delta-9-THC, que é o princípio ativo, é altamente lipofílico. Ele atravessa a placenta quase instantaneamente. E o drama começa quando essa molécula chega do outro lado. Exato, o feto em formação ainda não possui um maquinário hepático maduro. Lembra daquele sistema citocromo P450, que a gente falou que é vital para transformar compostos lipossolúveis em hidrossolúveis para serem urinados? Então, no feto, ele não funciona direito ainda. Essa é a parte mais chocante de entender. A droga entra livremente na placenta, porque é solúvel em gordura, mas o bebê não tem o laboratório químico do fígado para transformar essa droga em água. Então a molécula simplesmente fica presa lá dentro, bombardeando o sistema nervoso em formação. Fica recirculando. Os danos neurológicos, os tremores no recém-nascido, não são por acaso, né? É uma toxicidade que ficou aprisionada lá. E o impacto das substâncias lícitas também é frequentemente subestimado pelas pessoas. Uma pesquisa daquele órgão americano que foca no uso de drogas e saúde trouxe um número alarmante. 64,7% de um grupo de mulheres pesquisadas relatou o uso de álcool durante a gravidez. Quase 65%. É muita coisa. Muita coisa. E o álcool é um agente teratogênico implacável. No primeiro trimestre, quando os órgãos estão sendo desenhados, ele altera a formação facial. No terceiro trimestre, quando o cérebro deveria estar ganhando massa rapidamente, o álcool interfere no crescimento das células. O resultado são bebês com perímetro cefálico significativamente reduzido e danos cognitivos permanentes. Que tragédia. E o cigarro? O tabaco entra na mesma métrica sombria. Quando a mãe fuma, o feto meio que fuma junto. A vasoconstrição diminui muito o oxigênio que chega pela placenta, o feto entra num estado de hipóxia crônica, falta de oxigênio mesmo, o que explica o baixo peso ao nascer e o altíssimo risco de morte súbita infantil. Nossa. E quando a gente olha para as drogas ilícitas pesadas, tipo a cocaína, o cenário é ainda mais violento, né?
Ela age como um vasoconstritor tão forte que quase estrangula o fluxo sanguíneo da placenta. O risco de um parto prematuro salta em 3,53 vezes. É como se a natureza simplesmente tentasse ejetar o feto daquele ambiente hostil antes do tempo limite. Sim, é uma resposta extrema de sobrevivência. E o desfecho de toda essa exposição crônica intrauterina, seja qual droga for, manifesta-se brutalmente no momento do parto. A medicina chama isso de síndrome de abstinência neonatal. Abstinência num recém-nascido? Exatamente. Pensemos no seguinte. O cérebro do feto passou meses lá dentro, recebendo substâncias psicoativas através do cordão umbilical. Seus receptores, toda aquela sua farmacodinâmica que a gente explicou, foi alterada e moldada para funcionar na presença constante daquela droga. E aí, quando o cordão é cortado? O suprimento despenca a zero de forma abrupta. De uma vez só. O choque químico disso deve ser indescritível para um sistema tão frágil. A gente sabe que entre 24 e 48 horas após o nascimento, o bebê entra num colapso de abstinência, né? Sim. Com tremores incontroláveis, vômitos, aquele choro agudo e contínuo, até convulsões. É literalmente o corpo de um recém-nascido lidando com a ausência de um agonista potente sem ter a menor maturidade biológica para reequilibrar os seus próprios neurotransmissores. É a prova definitiva para qualquer um de que toda ação farmacológica tem um custo biológico inegável. Com certeza tem. O que nos deixa com um pensamento bem intrigante para o futuro da medicina. Nós vimos hoje que a jornada de um fármaco, desde o intestino, passando pelo fígado e chegando finalmente aos receptores das nossas células, depende criticamente da nossa genética. Do quão únicas são as nossas enzimas. Exato. E se aquelas reações imprevisíveis do tipo B são causadas por essa loteria do nosso DNA e da nossa variação enzimática, será que num futuro próximo a farmacologia deixa de ser uma ciência de tamanho único? Nossa, imagina só. Será que a gente vai passar a ter medicamentos sintetizados sob medida, tipo miligrama por miligrama, para o genoma exato de cada mulher grávida, abolindo de vez o risco cego de uma reação adversa que hoje a gente chama de imprevisível? É uma reflexão incrível para a gente deixar para quem acompanhou a gente até aqui. Bom, aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!